que diferencia o day trade de outras modalidades de trading? Ora, esta é uma pergunta que eu recebo quase diariamente nos meus perfis, principalmente no Instagram e também aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, beleza? Aproveitando, quero te dizer que se gostar desse vídeo, vai lá, dá um like, se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho, ative as notificações. A gente sempre vai fazer vídeo falando sobre investimento em renda variável, geralmente sobre trading, beleza? Além disso, pessoal, a gente tem um grupo de WhatsApp onde praticamente todos os dias eu falo de condição de mercado, o que tem de interessante para comprar, vender, o que tem de dado relevante para sair no dia ou na semana, e você pode participar disso gratuitamente. É só vir aqui na descrição do vídeo que tá tudo lá, beleza? Bom, vamos lá. O day trade é uma estratégia de negociação no mercado de ações caracterizada por uma abordagem de curtíssimo prazo, né? Então, é uma operação que começa e acaba no mesmo dia. Então, ela é diferente de outras metodologias devido a essa característica, ou seja, começa e acaba no mesmo dia, e algumas outras que a gente vai falar a seguir. Bom, a primeira é exatamente a duração das operações. Essa é a principal característica do day trade. O nome desse tipo de estratégia é exatamente isso. É a execução de transação de compra e de venda dentro do mercado do mesmo dia de negociação. Isto diferencia de todas as outras metodologias, porque, por exemplo, no longo prazo você compra para ficar posicionado com ativo por anos, às vezes. Nas operações position, né, de posição, você compra e vende ativos a partir de meses, né? Em operações swing trade, cada operação dura em média 15 pregões. No day trade, a operação dura o menor tempo possível, mas ela nunca passa para o dia seguinte. Isto, de uma certa forma, tem um ponto negativo, ou seja, você vai ter que, primeiro, ficar disponível durante pelo menos uma parte do pregão para tomada de decisão. Isto é um ponto negativo, que você pode ter uma outra profissão e não necessariamente isso é possível para você, tá? E segundo, você tem que tomar mais decisões durante o dia. Ou seja, você tem que ter uma parte emocional mais equilibrada e uma disciplina ferrenha para cumprir as estratégias, tá? Enfim, tem uma parte boa também, né? Em operação day trade não corre o risco, por exemplo, de termos gaps de um dia para o outro, tá? Gaps causados porque uma empresa soltou um fato relevante, muito positivo ou muito negativo, então você está lá comprado com a empresa, como a gente já viu acontecer com lojas americanas no início de 2023, a ação amanhece caindo 80%. Ou vendido numa empresa, e aí por conta de um fato relevante positivo, ela amanhece subindo 30%, 40%, como a gente já viu acontecer, por exemplo, com Embraer em 2022, como Hering em 2021, enfim. Isso acontece praticamente aí todos os pregões com uma outra empresa. E aí quem faz operação day trade não tem que ter esse tipo de preocupação, tá? Bom, essa é uma das peculiaridades das operações day trade, e outra é exatamente o objetivo, né? Então, quando você pensa em longo prazo, o objetivo de uma operação é, por exemplo, tá, que as ações se valorizem e pague dividendos no longo prazo com o aumento de valor daquela empresa, né? Então a empresa está cada vez melhor, atua num setor muito promissor, está desenvolvendo bem junto com a economia do país, ou é exportador e está se aproveitando do crescimento de um país qualquer na Ásia para exportar, enfim. Cara, tudo isso é importante para quem faz longo prazo. No swing trade a gente foca, por exemplo, no momento de mercado, se é positivo ou não. Por exemplo, se é positivo para quem? Por exemplo, num processo de queda de taxa de juros, o mercado fica positivo para o varejo. Então você acaba pegando a análise técnica, né, e implantando naquelas operações que tem a ver com varejo para tentar ganhar dinheiro com a variação da cotação daqueles setores. No day trade é um pouco diferente, a gente está atrás de pequenas variações. A gente quer comprar 10 e vender a 10,10, 10,20, 10,30. A gente quer vender, já que essas operações de venda são muito comuns no day trade, a 10 e recomprar a 9,90, 9,80, 9,70, tá? Bom, ou seja, pouco importa o que a empresa produz,
qual é o CEO, em que setor que ela tá, vai ter dias que ela vai ter tendência de alta, porque mesmo na mais forte tendência de longo prazo o ativo sobe, e vai ter dia que ela vai estar caindo, mesmo na mais forte tendência de alta de um ativo no longo prazo, ele tem dias que no day trade vai cair, portanto, você vai ter que se acostumar a correr atrás dessas pequenas variações. E é claro, tá? Você vai ter que ter tempo para se dedicar, talvez não em tempo integral, mas em alguns períodos do dia. Geralmente os traders, quem faz day trade, né, gosta muito do período da manhã, para monitorar essas flutuações do mercado. Isso contrasta com a abordagem de investimento que visa ganho derivado de tendências de médio e longo prazo, como por exemplo em operações swing trade e operações de longo prazo, operações position, beleza? Outra coisa importante para quem faz operação day trade é exatamente análise e ferramentas. O day trade é intensivo e baseado em análise técnica ou análise de fluxo, tá? Ou seja, você vai ter que se dedicar muito à montagem de uma estratégia que te dê com muita clareza aonde comprar, aonde desistir se o mercado for contra e aonde sair se o preço evoluir para o lado que você imaginou. Muito mais objetiva tem que ser sua estratégia do que quem faz swing trade. Por quê? Porque você vai ter que tomar decisões rápidas, mais vezes, às vezes durante o dia, às vezes num dia que você está perdendo um pouco de dinheiro e, portanto, essa parte emocional já não está tão equilibrada, tá? E, portanto, o teu método de análise tem que ser muito bem apurado. Outra coisa, tá? Ferramenta. Cara, para um operador de longo prazo, o home broker às vezes basta, né? Por quê? Porque na hora de mandar uma operação, ou até mesmo o celular, né? O teu app, você tem todo o tempo do mundo para digitar onde comprar, se for trader, onde colocar o stop. Isso não faz tanta diferença, né? Agora, quem faz day trade necessariamente vai precisar de uma plataforma onde com um clique vai colocar todas as ordens importantes, tanto ponto de entrada, saída, parcial, enfim, tudo que você quiser colocar é com um clique, porque as decisões às vezes necessitam de muita agilidade. Além disso, tá? Essa plataforma vai te dar gráficos de candlestick, que para quem faz day trade é o mais usado, vai te dar indicadores técnicos, como por exemplo médias móveis, MACD, entre outros, tá? E esses recursos são essenciais para identificar oportunidades de negociação em tempo real, diferente, né, de outros métodos de análise. Outra coisa que é muito relevante para quem faz operação day trade e até difere um pouco de outros estilos de negociação é que tu tem que ser mestre em gestão de risco. O day trade envolve um nível bem mais elevado de risco. Por quê? Porque você está tomando decisões a todo momento, né? Como você geralmente não tem o problema do gap, você trabalha com lotes maiores, quando você já tem uma boa experiência. E, portanto, qualquer erro pode custar um bom dinheiro, tá? E este gerenciamento de risco, apesar de ser simples na hora de ser criada uma regra, é difícil de ser executada a todo tempo no mercado, porque tem hora que parece que o mercado só quer pegar teu stop e voltar, tem dias que você começa perdendo e aí você tem um dia de fúria, fazendo um monte de operações sem pensar no resultado final, para se vingar do mercado, enfim, tudo isso se resolve, tá? Quando você implementa uma estratégia de mitigação de risco, com o uso certo de stop loss e a definição de limites de perda diária, o que é essencial. O que você pode perder num dia ruim, isso precisa estar definido antes de começar o seu dia, antes de começar o seu mês. E mais do que definido, precisa ser executado. Então, existe uma necessidade de gestão de risco rigorosa. E, claro, isso com uma intensidade muito maior do que em outras modalidades operacionais, tá? Você, para conseguir essa disposição para tolerar essas flutuações de preço a curto prazo, você precisa estar muito bem resolvido emocionalmente e isso só é possível se você tiver um bom gerenciamento de risco. Vamos lá!
Outra coisa é o compromisso de tempo. O day trade existe um compromisso de tempo considerável, pois os investidores precisam monitorar ativamente o mercado durante o pregão da Bovespa. Lembrando, se você opera futuro, saiba que índice dólar abre às 9 da manhã e fecha umas 6, outras 6:30 da tarde. Em todo esse momento tem flutuação de mercado. As ações, elas abrem, quando não tem modificação de horário de inverno lá nos Estados Unidos, às 10 da manhã e fecham às 5 da tarde. Ou seja, se você tem outra profissão, né, você vai ter que fazer aí algo, né, para que pelo menos parte do pregão você esteja na frente do computador. Ou seja, você vai ter que ter na outra profissão, tá, um período de trabalho, por exemplo, só à tarde, para que de manhã você fique por conta de acompanhar o mercado. É o que a maioria faz, inclusive, tá? Se você não é possível isso para você, não adianta querer se meter no day trade, fazer coisa enquanto você não está trabalhando, e aí você tira o olho daqui, coloca ali. Isso não dá, isso exige dedicação. Não tem problema não ser para você nesse momento. Tá tudo certo, tá? Mas vai chegar o momento, se você realmente gostar, você vai criar esse momento onde você vai poder tirar, por exemplo, 3 meses de aprendizado para ficar na frente da tela, pelo menos na parte da manhã, e acompanhar as operações day trade. Além disso, pessoal, é preciso, para que você entenda quais são os ativos que prometem mais volatilidade, os horários que prometem mais volatilidade, em que momento está o mercado em tempos maiores, uma dedicação antes, inclusive, do pregão abrir. Portanto, tá? É preciso separar pelo menos aí 4 horas no dia de estudo e de execução de ordem durante o pregão. Em resumo, o day trade é uma estratégia, mas muito distinta de outros investimentos que a gente pode encontrar no mercado de operações. Oferecendo oportunidades para ganhos rápidos, sim, mas com riscos maiores e, portanto, isso precisa ser medido e precisa ir com calma, lembrando, isso aqui não é uma corrida de 100 metros, você não vai ficar milionário da noite para o dia. Isso aqui é uma maratona, você precisa desenvolver processos e só a partir daí vai ter chance de ter sucesso no longo prazo, tá? Requer análise técnica apurada, gestão de risco muito boa, tá? E um compromisso de pelo menos uma parte do pregão na frente do computador. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo.